Olá, eu sou o professor Altair. Na aula de hoje vamos falar sobre microcefalia e macrocefalia. Se você quiser me seguir no Instagram, professor.doutor.altair. Então, inicialmente, vamos falar da microcefalia. Se formos definir microcefalia, ela é uma condição neurológica na qual o tamanho da cabeça desta criança é menor do que um tamanho típico para a idade, né, desse feto ou mesmo dessa criança ao nascer. Então, ele vai representar um defeito no desenvolvimento do cérebro como um todo, ou seja, esse cérebro ele pode não ter crescido, né? O seu diâmetro cefálico vai estar alterado. Então, ele está menos do que 3 desvios padrão abaixo da média para a idade e para o sexo. Então, é levado em consideração tanto, né, a faixa etária daquela criança, assim, quanto a questão, né, se é sexo masculino ou feminino, pois temos, né, especificidades relacionadas à idade e sexo para esse desenvolvimento do crescimento cefálico. Então essas fontanelas, elas podem se fechar prematuramente. Então, né, lembrando, essas fontanelas elas vão formar as suturas. E se acontece um fechamento precoce, não vai permitir com que o cérebro tenha um crescimento, ou seja, que ele alcance proporções normais para o seu tamanho de acordo com o desenvolvimento, né, daquela criança. Então, isso gera o quê? Um déficit intelectual muito grande nesse indivíduo. As estimativas de incidência de microcefalia ao nascimento variam de 1 a 6.250 casos a 1 a 8.500 casos, e ela é mais frequente no sexo masculino. Também apresenta, né, um maior aparecimento em indivíduos da mesma família, ou seja, tem essa predisposição, né, relacionada com a presença da microcefalia e está associada a diferentes tipos, né, de pessoas que apresentam retardos mentais. A etiologia. Então, ela pode ser de caráter autossômico recessivo e é aparentemente já ao nascer. Então, ao nascimento, ela já pode ser identificada. Ela pode ser, então, de origem congênita, então, as mutações que vão estar acontecendo, essas alterações, né, nos genes. Ela pode ser adquirida ou ainda se desenvolver nos primeiros anos de vida, associado assim a uma baixa de neurônios, né, durante o processo de desenvolvimento embrionário, que a gente chama de embriogênese. Pode ou não estar associada às alterações das estruturas do sistema nervoso central. Ainda sofre influências de substâncias nocivas durante o desenvolvimento, né? Então, o efeito teratogênico, né? Se os pais, por exemplo, né? A mãe foi usuária de droga ou usou alguma medicação que interferiu nesse processo de desenvolvimento do sistema nervoso central, ou ainda relacionado com síndromes genéticas, né? Hereditárias. Aqui nesse quadro, a gente traz algumas características, né? Então, ela pode ser congênita, sendo genética, sendo adquirida, então tem algumas condições ali, né, que predispõem, como as infecções, né? É bastante comum a gente ouvir falar de sífilis, toxoplasmose, rubéola congênita, né? Ou ainda os efeitos teratógenos, que eu tinha falado anteriormente, como o álcool, a radiação, né, o diabetes, ou uma causa aí do pós-parto. Também, né, pode ser de origem genética ou adquirida, pode ser decorrente de traumas, né, da região cerebral ou pelas infecções adquiridas nesse momento, como as meningites, as encefalites, né, ou ainda por ação de algumas toxinas, como intoxicação por cobre ou falência renal crônica. A sintomatologia. Então, o que se manifesta? O que se observa? Né? Um crescimento cerebral lento. Né? Então, o peso do cérebro adulto não passa de 500 a 800 gramas, pensando que o normal seria de 1.200 a 1.500. Né? Então, ficaria um valor inferior ao esperado. O aspecto clínico é bastante característico. Então, quando se olha para a criança, se observa uma cabeça pequena, né, que é caracterizada como cabeça de alfinete, um nariz grande em forma de bico, uma mandíbula, né, fugídia, as orelhas grandes. Também observa-se uma estatura abaixo do normal. As fontanelas com acentuada curvatura da testa para trás, também com assimetria do crânio. Pode-se observar a região do occipital mais achatada. Se observar a parte interna da cavidade oral, o palato ele é alto e os dentes têm uma formação displásica.
né? Então, isso é uma característica. Os dermatoglifos também são anormais, né? Se for observar as questões digitais. Atrofia de músculos interósseos, tanto da região palmar e plantar, e ainda a circunferência torácica ela vai ser maior do que a craniana, porque a gente está falando de uma microcefalia. Ainda observa-se o quê? Uma defasagem no desenvolvimento neuropsicomotor e cognitivo. Então a criança tem o quê? Um atraso tanto da parte, né, neuromotora, das aquisições das etapas motoras do desenvolvimento, né, do rolar, do sentar, do engatinhar, mas também ela pode apresentar alterações cognitivas que vai estar variando de acordo com o grau de deficiência, né, mental e comprometimento cognitivo que ela vai apresentar, né? Muitas dessas crianças ainda, elas se apresentam mais irritadas, inquietas, né? Então são crianças, né, que fazem, né, mais, digamos, barulho, né? Elas se sentem mais incômodas e cerca de 1/3 dos pacientes têm crises convulsivas associadas. Nessa imagem a gente observa, né, a questão da microcefalia, né? Então, como tinha comentado anteriormente, caracteriza-se por um crânio menor do que o tamanho médio, geralmente tem uma falha do desenvolvimento do cérebro, né? Pode ser resultante desse processo do não crescimento cerebral durante a gestação, né? Então ela apresenta essa microcefalia, em geral uma circunferência menor que 33 centímetros, né? As causas são variadas, sendo genéticas, os teratógenos, as infecções, a radiação, e 90% dos casos apresentam aí um retardo motor, psíquico ou neurológico, né? Então, vai ter as manifestações clínicas, né, características, como eu citei anteriormente, em relação às fontanelas, os olhos, a região, né, do palato, as orelhas, né? Então, isso é uma característica marcante na microcefalia. Classificação. Ela pode ser chamada de microcefalia vera ou a microcefalia por crânioestenose ou crânio-sinostose. Então, primeiro a vera, o que ela é? Então, refere-se a uma cabeça anormalmente pequena. Então, a causa provável é genética, né? Ela é uma causa autossômica recessiva. Ou ainda pode ser adquirida. Geralmente, né, não tem outras malformações ou está associada a uma síndrome genética específica. E aí a gente tem a crânioestenose, ou a crânio, né, sinostose. Então é caracterizada pelo fechamento prematuro de uma ou mais ou de todas as suturas. Então as suturas se fecham, né, bloqueando assim, consequentemente, o crescimento cerebral. Então o crânio do recém-nascido ele precisa expandir rapidamente, porque nos meses iniciais, no primeiro, no segundo ano de vida, a gente tem um desenvolvimento e um crescimento do sistema nervoso central muito ativo. E quando esse crânio acontece esse fechamento precoce, isso não permite com que esse sistema nervoso central se desenvolva. Então isso vai levar, né, a um processo de estenose. E pode ocorrer daí algumas alterações clínicas, né, como a cefaleia, vômito, né, as manifestações neurológicas, as alterações visuais e também o retardo mental. Nessa imagem aqui a gente observa as estruturas cranianas, né? Então, essa normalidade craniana, ela pode acontecer em diferentes raças, tem predomínio do sexo masculino, e o fechamento precoce da estrutura sagital, ele é o mais encontrado, né? Então, a gente vê aqui a estrutura sagital, né? Onde ali a gente tem o plano mediano sagital, seguido pela estrutura coronária, depois, né, pela estrutura coronária bilateral, então primeiro unilateral, bilateral, metópica, lambidoide, né, ou ainda por uma alteração de múltiplas suturas, né? Então ele tem o fechamento precoce ali, por exemplo, da coronal e também ali, né, da sagital. O diagnóstico. Então a radiografia convencional do crânio, né, já vai mostrar essa estrutura que foi soldada, mas ainda pode ser feito tomografia, ressonância, né, para apresentar essas manifestações e mostrar essas calcificações intracranianas, a alteração, né, do desenvolvimento cerebral com atrofia ou outras malformações ou patologias associadas do desenvolvimento do sistema nervoso central. Pode ser feito o mapeamento, né, através da cintilografia, é usado para confirmar o diagnóstico de crânioestenose, e ainda sempre o quê? A anamnese, né? Então,
coletar a história familiar, né? Observar se já existiu outros casos de microcefalia, observar, né, distúrbios do sistema nervoso, então fazer o exame físico, verificar o perímetro cefálico, né? E dessa forma, então, a gente consegue ter o fechamento do diagnóstico. Então, tanto o histórico, né, o exame físico, quanto também a parte, né, radiológica. Então, o tratamento, em geral, não há um tratamento específico para microcefalia. Então, o tratamento, o que ele é? Com base na sintomatologia e de suporte, né, para esse neonato. Então, é importante observar essas anomalias congênitas para identificá-las e entender a causa do distúrbio. Então, no tratamento, a gente vai, né, ter a ação da fisioterapia, então, o procedimento, né, fisioterápico, a medicação em casos de sintomatologias, né, como, por exemplo, crianças com convulsão, e o tratamento de outras patologias associadas, daí pode incluir, né, por exemplo, a nutrição com a dieta adequada, terapia ocupacional, né, entre outras áreas que vão dar suporte aí para essa criança. Já o tratamento cirúrgico, ele está indicado quando houver um aumento da pressão intracraniana para as deformidades faciais ou cranianas, e deve ser realizado o mais precoce possível, de preferência antes dos 6 meses de idade, né, nesses casos ali de cranioestenose, para diminuir a pressão intracraniana. Vamos falar agora um pouquinho da macrocefalia, né? Então a gente falou da micro, agora o que seria a macrocefalia? Então, ela é um termo, né, mais descritivo do que um diagnóstico e ele é aplicado para designar uma cabeça anormalmente grande. Então essa circunferência ela é maior do que a média esperada para a idade e sexo do bebê ou da criança, que é o oposto do que a gente falou ali na microcefalia. Então a macrocefalia ela também pode ser hereditária, ela pode ser causada, né, por situações de hidrocefalia ou está associadas a outros transtornos, né, como uma neurofibromatose, uma esclerose tuberosa, né? E, em geral, metade dos casos de macrocefalia não existe comprometimento cognitivo. Então, isso é uma característica, né, da macrocefalia. O crescimento craniano está relacionado com o crescimento cerebral, também com a circulação do líquido cefalorraquidiano. Então, por esse motivo, qualquer situação que possa condicionar o aumento do tamanho cerebral ou da quantidade do líquido cefalorraquidiano pode refletir no tamanho do crânio, fazendo com que aconteça um aumento, né, dessa dimensão, que por conseguinte a gente vai observar essa alteração da circunferência craniana. Algumas definições e conceitos. Então, a macrocefalia, o que ela é? O crescimento anormal do perímetro cefálico com valores superiores a 2 desvio padrão acima do percentual 95, considerando sexo, raça, idade e idade gestacional. Megaloencefalia ou macroencefalia, aumento do parênquima cerebral. Então, além da hereditariedade, também pode estar associado a outros transtornos, como um tumor intracraniano, neurofibromatose, esclerose tuberosa, né? E ainda uma forma de microcefalia podendo se relacionar ao retardo mental. Então, em aproximadamente, né, metade dos casos pode, né, ter retardo mental ou desenvolvimento, né, normal. Aqui tem alguns valores, né, que são estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde, né, em relação a esse tamanho, né, do perímetro cefálico. Então, vamos falar aqui do nascimento. Ó, meninas de 31 a 36 centímetros, meninos de 31 a 37 centímetros. Né? Se for ver o primeiro ano aqui, meninas de 42 a 47, meninos de 43 a 48. Então, de acordo, né, com a idade, se tem, né, uma relação esperada de perímetro cefálico, claro, sempre considerando a questão, né, da idade, da raça, né, do sexo. Né? Então, se for observar aqui 5 anos de idade, ó, de 47 a 52 centímetros meninas e 47 a 53 os meninos. Uma medida fácil de observação é utilizar a fita métrica. Né? Então, a fita métrica é inelástica, né? Vai se observar através, né, dessa medida, colocando, né, sobre o ponto mais proeminente da parte posterior do crânio, da região occipital, e sobre a região das sobrancelhas. Né? Então, com isso, a gente observa essa medida. Então, passa essa fita métrica sobre essa área, né, mais proeminente.
A etiologia é a fisiopatologia. Então, é uma patologia rara, também mais frequente no sexo masculino, tem uma relação genética, podendo acontecer em membros de uma mesma família. Isso pode ser chamada de macrocefalia benigna. Alguns tipos que a gente tem. A gente vai ter as macrocefalias secundárias, a patologia cerebral e do líquido cefalorraquidiano. Então, ela pode ser primária. Nesse caso, ela inclui uma macrocefalia familiar, constitucional, ou uma hemimegalencefalia. Então, em geral, né, elas são de etiologias genéticas. Secundária, progressiva ou evolutiva. Então, nesse caso, já ocorre relacionado, né, com presença de lesões no cérebro, né, coleções ou malformações vasculares ali. Então, inclui também a hidrocefalia externa benigna de lactentes, né? Pode ter dilatação do espaço subaracnoide. A macrocefalia secundária, a patologia óssea, então em caso de fechamento precoce da sutura ou em situação de patologia óssea. E o tratamento? Então, o tratamento clínico restringe aos cuidados com a sequela. Então, o que vai resultar dessa macrocefalia, né? Qual é a patologia principal que levou essa macrocefalia? Tem alguma outra síndrome genética, alguma outra, né, patologia de base? A operação cirúrgica ela é um tratamento na qual vai se utilizar, né, um catéter, uma válvula de derivação, quando dá hidrocefalia. Então, a incidência de complicações ainda ela é alta, né, devido à colocação desse catéter. Alguns pacientes vão usar antiepiléticos, né, quando apresentam, né, convulsão. A reabilitação é muito importante, a educação especial, a intervenção precoce desde os anos iniciais, né, as medidas ortopédicas para evitar, né, deformidades, aderências, né, retrações, e o apoio social também é muito importante nesses casos. Aqui nessa imagem, né, por último, a gente só vê um catéter ventricular, né, da qual esse catéter ele vai ter uma válvula que vai estar conectada a esse catéter e, consequentemente, esse líquido ele vai ser drenado então, para a cavidade abdominal, aliviando essa pressão intracraniana, né? Então, essa é uma conduta médica que é feita na qual é implantado, né, esse catéter para fazer, consequentemente, né, a drenagem desse excedente do líquido.